Saudações, alunos! Bem-vindos a mais uma semana do PET 4. O PET continua firme e forte avançando por 2020, assim como o Covid. E nessa semana, em filosofia, a gente vai tratar de um dos principais nomes da filosofia ocidental, que é Platão. O que sempre foi estranho para a gente, inclusive, o fato dele não ter sido abordado ainda quando autores menores foram abordados. Quem são os autores menores aí que você riu? Eu prefiro, não entrar nessas polêmicas, aqui agora, mas quem conhece sabe. E como vocês podem saber por terem ouvido, eu tô aqui para mais uma semana reunido para o meu deleite com meus queridos amigos, o meu compadre, grande... Ainda não. Grande irmão de fé, Fagner Concolato. E aí, Fagner? Qual é? Beleza? E o meu grande rival, meu arqui-inimigo, meu Sasuke, meu Vegeta, na disputa para ser padrinho do filho do Fagner, por hora conhecido como Gohan / Anastácia Batalha, Rodrigo R. de Carvalho. E aí, Rodrigo? E aí, pessoal? Eu já expliquei, o Rodrigo não é seu rival, porque as vagas para padrinho são 4 vagas para casais, 2 casais, preenche essas 4 vagas, e 1 vaga para solteiro. Então deixa eu ver se eu entendi. Se o Rodrigo for padrinho, ele vai ser padrinho junto com a Pamela. E aí ele não ocuparia sua vaga. Sacou? Se o Rodrigo e a Pamela divorciar até daqui a 9 meses, aí ele vira meu rival. Aí ele vira seu rival, por enquanto. E se eu arrumar uma namoradinha de aqui até daqui a 9 meses, eu viro o rival do Rodrigo. Não vira, porque eu não conheço a sua namoradinha. Eu não vou dar meu filho pra ser batizado por uma ilustre desconhecida, A Pamela eu conheço, amigo dela. Faz sentido. Bom, nesse caso, vou ficar solteiro, até daqui a 9 meses, então tá tranquilo. Não, você pode arrumar namorado tranquilo, porque ela não corre risco nenhum de ser madrinha. Não, mas eu corro o risco de perder. Não perde não, porque eu só tenho que escolher uma pessoa. Eu posso ser um padrinho solteiro sem ser solteiro, é isso? Isso, pode. Só que eu não vou fazer isso com o Rodrigo, porque eu sei que o Rodrigo é casado. Sim, justo. Perfeito. Bom, nesse caso, antes da gente discutir mais os meandros da Igreja Católica, vamos às nossas redes sociais. Rodrigo, qual que é o nosso site? Nosso ilustre site é o Simpósio das Luzes. E Fagner, quais são nossas redes sociais? Então, nossas redes sociais são no Facebook, Não Preciso Copiar, E no Instagram, N Preciso Copiar, e no Twitter também, N Preciso Copiar. Bom, vocês conhecem, o nosso site, nossas redes sociais, só que essa semana a gente quer pedir um negócio diferente. Se vocês acompanham a filosofia por algum canal, algum professor interessante que vocês assistem vídeos e tal, usam para estudar, e quiserem recomendar pra gente conhecer, pra quem sabe a gente trazer aqui pro programa, mandem lá nas redes sociais, marquem a gente no Twitter, no post deles, qualquer coisa assim, porque a gente tá querendo conhecer gente nova, que nem o colega que a gente trouxe pro episódio de Tomás de Aquino e os nossos amigos que a gente já trouxe aqui. Então, quanto mais gente, melhor. É isso que a gente quer. Então, agora que a gente já resolveu as questões de sociabilidade e de quem vai ser padrinho do quê, vamos ao Platão. Então, eu vou começar contando o que é a alegoria da caverna. Imagine que existem pessoas que são acorrentadas desde o seu nascimento no fundo de uma caverna. Elas ficam presas desde crianças, com correntes nos braços, nas pernas, no pescoço, e elas recebem no fundo dessa caverna tudo que elas precisam para sobreviver: comida, água, higiene, tudo. E vão vivendo ali no fundo dessa caverna. Nenhuma pessoa desse grupo de prisioneiros nunca saiu do fundo dessa caverna. Ninguém consegue olhar para trás. As correntes dos pescoços deles impedem eles de fazer isso. Para esse grupo, o mundo é só aquele fundo da caverna. Eles nunca viram ou escutaram nada sobre a existência de algo fora dessa caverna. Toda a realidade conhecida por eles se resume ao fundo daquela caverna. Agora imagine que atrás dessas pessoas, em um lugar da caverna que eles não conseguem ver, existe uma passagem, uma trilha, por onde as pessoas normais, que sabem da existência do mundo, passam. Quem passa por essa trilha não sabe da existência dessas pessoas no fundo da caverna. E, obviamente, os prisioneiros não sabem da existência dessa passagem. Eles nem sabem da existência das outras pessoas. Só que perto dessa passagem existe uma fogueira. E conforme as pessoas passam pelo caminho, a fogueira projeta as sombras dessas pessoas no fundo dessa caverna. Então, os prisioneiros não sabem que existe uma fogueira e não sabem que aquelas imagens projetadas no fundo da caverna são meras sombras de pessoas como eles. Aquelas sombras são, para os prisioneiros, algo real. Elas
são para os prisioneiros como se fossem entidades. Os prisioneiros se sentem gratos pelas sombras, eles fazem jogos para tentar adivinhar qual vai ser a próxima sombra que vai aparecer. Eles ficam felizes quando algumas sombras aparecem e tristes quando outras aparecem. Por quê? Porque eles acham que aquilo tem algum significado maior. As sombras são tudo que existe para eles. Eles vinculam a sorte ou o azar à passagem de alguma sombra no fundo da caverna. Se algum prisioneiro fica doente, por exemplo, eles vinculam a doença à passagem de uma sombra que veio anterior à doença. Se a comida que eles recebem melhora, eles também vinculam isso às sombras. As sombras são, para eles, como espécies de deuses. São poderosos, interferem no mundo. E eles ignoram completamente a possibilidade de serem só sombras. Então, vamos lá. Agora, imagine que um dia uma pessoa, sem querer, acaba chegando no fundo dessa caverna e descobrindo essa realidade. Ele tenta falar com os prisioneiros que eles são prisioneiros, que as sombras são só sombras e não deuses. Ele tenta convencê-los que existe um mundo gigantesco lá fora e que aquele fundo de caverna é só mais um entre milhares de outros fundos de caverna em um mundo cheio de cavernas e cheio de outras coisas. Só que os prisioneiros não vão acreditar nele. Por quê? Porque eles vão pensar que essa pessoa é maluca. Eles vão pensar que essa pessoa foi amaldiçoada pelos deuses e está fazendo isso para tentar eles. Eles acham que aquilo que ele está falando é um absurdo. Não estariam em nada, já que eles, desde que nasceram, foram criados acreditando que aquilo era tudo que existia. Se essa pessoa que passou no fundo da caverna insistisse para tirá-los de lá e chegasse a usar a força para tirar um deles, talvez esse libertador pensasse que tirando um e mostrando o mundo lá fora, ele poderia voltar e convencer os colegas que o que ele está falando é verdade, que existe um mundo lá fora, etc. Então, se esse cara usasse a força e conseguisse arrastar um prisioneiro para fora, esse prisioneiro que só conhece a luz por meio de uma fogueira que está nas costas dele, sentiria muita dor quando ele estivesse diante da luz do sol, quando ele saísse da caverna. Seus olhos iriam arder, ele só conseguiria ver as coisas por meio de algum reflexo. Ele teria que, por exemplo, procurar um lago ou um rio para poder olhar o reflexo na água e assim ir acostumando os seus olhos com aquele nível de claridade. Ele demoraria bastante tempo para ter preparado para ver algo iluminado pelo sol. Olhar diretamente para o sol seria impossível no primeiro momento. Mas com o tempo ele iria se acostumar e entender que ele foi um prisioneiro durante toda a vida. A realidade é muito maior do que o fundo da caverna que ele viveu. E assim ele iria tentar voltar para libertar os colegas dele que continuavam presos. Só que quando ele voltasse, os outros prisioneiros ainda resistiriam. Os prisioneiros iriam achar que esse antigo colega também ficou maluco, que ele foi amaldiçoado, que ele foi contaminado por essa loucura de achar que existe algo fora da caverna. E isso poderia resultar até no uso de violência contra esse cara que, teoricamente, estaria tentando amaldiçoar os antigos prisioneiros. O Platão chega a citar que eles poderiam até matá-lo para não serem libertados das suas correntes. Os prisioneiros escolheriam sempre permanecer acorrentados no fundo da caverna, porque eles foram condicionados pelas experiências e aquela realidade é a única que existe. Então essa é a alegoria da caverna. E a partir dela a gente pode extrair algumas consequências que vão remeter diretamente à filosofia do Platão. Eu vou tentar falar um pouco mais das consequências, dos paralelos metafísicos dessa teoria. Sobre essa parte metafísica, primeiro a gente tem que lembrar que para o Platão a nossa existência é composta de duas dimensões. Uma física, o nosso corpo, e uma outra dimensão inteligível, imaterial, não física, a nossa alma. A alma que não é aquele fantasminha que fica assombrando a casa depois que você morre de uma maneira trágica. A alma é todo o nosso conteúdo mental, todas as nossas memórias, habilidades, sentimentos, tudo isso que está na nossa consciência, está na nossa cabeça, no nosso cérebro, num termo contemporâneo, que está no nosso entendimento, é conteúdo mental. Tudo isso faz parte da nossa alma. Então, para o Platão, não existe essa divisão só na nossa existência pessoal, mas essa divisão marca toda a existência. O mundo que a gente vive é só uma parte dessa dimensão, é só a parte física da existência, a parte que interage com o nosso corpo físico. E essa interação acontece por meio da sensibilidade, dos nossos 5 sentidos, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Só que para ele existe também uma dimensão não física da existência, um mundo paralelo ao nosso, onde as coisas existem somente como conteúdos inteligíveis, de uma maneira que elas são possíveis de ser captadas somente pela nossa inteligência. E a gente não é capaz de interagir com essas coisas
por meio da nossa sensibilidade, por meio do nosso corpo. Nesse mundo não físico, ficariam as ideias puras, as formas que dão significado às coisas físicas que a gente tem contato aqui no mundo físico. E tomando lá para a alegoria, o fundo da caverna é o nosso mundo. A gente acredita que ele é tudo que existe, porque confiamos demais nos nossos 5 sentidos. Do mesmo jeito que os prisioneiros não se questionavam se aquilo que eles viram, nunca se questionaram se isso tudo era só uma pequena parte da realidade, nós nunca nos questionamos se aquilo que observamos durante toda a vida é também só uma pequena parte da realidade ou se é a realidade como um todo. As sombras projetadas são os objetos que a gente observa no mundo. Eles são mutáveis, eles distorcem o tamanho do objeto real. São só projeções, não os objetos em si. Dependendo da distância que a pessoa está da fogueira, a sombra que ela projeta pode ficar muito maior do que o objeto. Você julga que aquela sombra é o objeto real, mas desconhece que o objeto real que provoca a sombra é outro, que está em outra realidade, que você nem sabia que existia. Assim é a realidade para o Platão, né? Nós consideramos que as experiências que a gente tem aqui no mundo são as únicas possíveis, do mesmo jeito que os prisioneiros no fundo da caverna consideram que aquelas coisas que eles vivenciam ali no fundo da caverna são as únicas coisas possíveis. Só que a gente não considera que as coisas que a gente toca, observa e escuta são, de fato, tudo aquilo que são. A gente não considera que elas podem ser mais. Mas para eles, elas são só uma cópia imperfeita, uma sombra de uma ideia muito melhor, muito mais perfeita. Não muda com o tempo, que só existe nesse mundo das ideias. Então, para o Platão, a nossa alma, a nossa dimensão não física da existência, já esteve nesse mundo das ideias antes do nascimento do nosso corpo. E ele acredita que a nossa alma existe no mundo das ideias e tem contato com as ideias puras e em algum momento se junta com o nosso corpo físico no nosso nascimento, formando isso que a gente é hoje. Do mesmo jeito que ela existia antes do nosso nascimento, ela vai continuar existindo depois da nossa morte nesse mesmo mundo das ideias, ela vai retornar para lá. E nesse processo, a alma acaba esquecendo de tudo que viu no mundo das ideias, nesse processo de entrar em contato com o nosso corpo, de se aglutinar como uma coisa só na nossa existência, que é física e não física ao mesmo tempo. A nossa alma acaba esquecendo as ideias que ela já viu anteriormente no mundo das ideias. E conforme ela vai vivendo aqui, ela vai tendo novas experiências e vai se lembrando das ideias originais. Mas aí a gente já entra num outro tópico, que é os desdobramentos da alegoria da caverna e os paralelos que a gente pode traçar dela com a teoria do conhecimento. A gente tem que citar o filme Matrix, não entra no corte dos anos 2000 do Fagner, né? Mas que é um filme muito bom pra gente ver, entender um pouco mais sobre o que a gente está expondo aqui, que é a compreensão de que existe um mundo ilusório, que seria o mundo das sombras da caverna, e um mundo real, que seria o mundo fora da caverna. No filme Matrix a gente tem a mesma coisa. O nosso mundo, que nós estamos vivendo agora, vocês estão ouvindo esse podcast, é um mundo ilusório, é um mundo que está sendo projetado na nossa mente, porque o nosso corpo real é um corpo que está conectado à máquina. A gente teve um apocalipse onde as máquinas tomaram o controle, usam o nosso corpo como unidade de energia. Tudo que as pessoas conectadas na Matrix conhecem é um mundo de imagens geradas por computação, de simulação, que não é real. Só que no caso do Matrix, a realidade é horrível. A realidade é devastada, a realidade é terrível. E a ilusão, naquele aspecto, é melhor do que, mais confortável, ao menos, do que a realidade. No Platão, a gente não tem isso, porque o mais real, o que satisfaz mais, na verdade, é o verdadeiro. É o verdadeiro. Só que a gente tem um pouco disso, porque esse processo de confrontar o real é doloroso, né? Ele é complicado. E isso está presente já no Mito da Caverna. Mas é um filme bom, um filme que tem bastante ação e tem essas camadas filosóficas interessantes. O ponto que eu queria reforçar aqui, que do nada o Pedro começou a narrar o filme. Eu tava narrando o filme, ele me interrompeu e começou a narrar o filme por mim, não entendi o que aconteceu. É só que esse dualismo que o Fagner explicou, esse dualismo está presente também nesse filme e vocês podem ter uma ideia do que seria estar presa num mundo de ilusório, num mundo de projeções mentais apenas, ou de engano mesmo, os sentidos são enganados, né, neste mundo, no caso a mente é enganada, e um mundo real, um mundo que está por trás dessa ilusão. Então fica aí essa questão para o Pedro poder desdobrar na questão da teoria do conhecimento. Só uma curiosidade de Matrix, cara, eu sempre vou lembrar de um colega meu que falava comigo que adorava Matrix. Aí um dia a gente foi conversar sobre o filme, né?
E ele falou assim, cara, mas eu nunca entendi por que o cara tem hora que ele fica careca, tem hora que ele tá cabeludo. O que acontece? Que porra é essa que ele volta no tempo, aí tem uma outra, antigamente, que mostra a cena. Ele não tinha entendido que eram duas realidades diferentes. Ele adorava o filme por causa das cenas de luta, que são realmente muito boas, né, de Kung Fu e tudo. Mas ele não tinha entendido porra nenhuma dessa parte aí de duas realidades paralelas, nada disso. Ele só achava que era um filme de ação. Dessa parte não, né, Fagner? Ele não entendeu nada de nada, né? Porque isso é a essência do filme. Mas vale a pena ver um filmaço. Nossa, maravilhoso. Apesar de ser velho e os jovens não quererem assistir mais. Como o Fagner explicou, o mito da caverna fala de um processo de transposição, né, dessa caverna metafórica, pelo qual o indivíduo sai do mundo de escuridão e de sombras e vai em direção à luz verdadeira. E isso representa muito bem, além da metafísica, a teoria do conhecimento do Platão. O Platão, tanto na sua metafísica quanto na sua teoria do conhecimento, essas divisões são basicamente didáticas, só porque estão muito embrenhadas as duas. Ele parte da teoria do Heráclito e do Parmênides, a teoria mobilista do Heráclito e a teoria monista do Parmênides, pelas quais você tem, o mobilismo, a ideia de que no movimento tudo é mudança, e noutra, o monismo, a ideia de que tudo é um ser único, que não existe mudança, que tudo é perfeito. E o que o Platão observa aí é que existem as duas coisas, só que os dois autores também estão errados, ao mesmo tempo que estão certos, estão errados. Por quê? Eles estão certos, existe um aspecto da realidade que é movimento e um aspecto da realidade que é permanência. Só que esses aspectos não são iguais e esses aspectos não são tudo que há. Ele vai sintetizar então o pensamento de Heráclito sobre o devir, sobre essa coisa que está transformando-se, junto do pensamento de Parmênides sobre o ser. E aí vai se gerar uma questão. Por quê? No Heráclito, o conhecimento não é possível, né? Não existe como você reconhecer que algo é, então, portanto, não é possível você descobrir um conhecimento sobre algo se tudo se transforma sempre. Você precisa de algo que se mantém, como o ser de Parmênides, para conhecer. Só que aí o que o Platão vai perceber? Mesmo que eu veja que o Heráclito é contraditório, conceber uma teoria do conhecimento heraclitiano seria contraditório, eu reconheço que as coisas ao meu redor de fato se transformam, elas não ficam, elas não permanecem como o Parmênides diz. Então o devir do Heráclito ele tem que ter seu lugar no sistema das coisas. Então qual é a combinação que o Platão faz e como ela resolve a questão do conhecimento, já que como as coisas estão de fato se transformando e o conhecimento existe, é necessário então que essas duas coisas sejam combinadas. Bem, de um lado você vai ter o mundo sensível, que o Fagner explicou, que é o mundo de transformação, e do outro o mundo inteligível, que é o mundo de permanência. Um é um mundo de corrupção, transformação, e o outro um mundo de eternidade, de perfeição. Só que aí onde entra o conhecimento dentro disso? Como eu posso sair de um mundo imperfeito, mutável, para ir em direção a esse mundo perfeito? Já que nada nesse mundo imperfeito é daquele outro mundo. Bem, a chave está na frase conhecer é relembrar. Segundo o mito de Er, que é um dos vários mitos que o Platão apresenta nas suas obras, a alma humana ela é capaz, desencarnada, de contemplar as formas verdadeiras. E reiterando, as ideias de Platão não são pensamentos na cabeça. As ideias de Platão são formas objetivas, são coisas que existem. Se a gente tivesse que definir alguma coisa, a gente não definiria o Platão exatamente como um idealista. A gente o definiria talvez como um realismo participado. A realidade das coisas é dada dentro da participação de uma outra coisa mais real, que são as ideias. Elas não existem na cabeça das pessoas. Elas são contempladas pelas pessoas, mas existem de maneira direta fora. Então, a alma desencarnada ela contempla essas ideias e então ela desce para se juntar ao mundo de novo e a ela é oferecida
a opção de viver várias vidas. Vidas de prazer, vidas de riqueza, vidas de luxo, vidas de simplicidade, de honra, de bravura. E cada alma decide qual vida vai seguir. Aquelas que se atêm às coisas materiais, físicas, às coisas pequenas, baixas, elas bebem muito desse rio, o rio Léter. E aí, quando elas encarnam finalmente, elas têm pouquíssima memória das coisas mais verdadeiras. Elas têm pouquíssimas memórias das coisas em si. E elas vivem um mundo muito presas ao sentido. Enquanto aquelas que escolhem uma vida de virtude, de sabedoria, elas bebem pouco da água do rio Léter. E ao beber pouco da água do rio Léter, a primeira coisa que elas fazem ao olhar o mundo é ver que lhe falta algo. É olhar o mundo ao seu redor e ver que tem algo além desse mundo. Tem algo que transcende esse mundo, que atravessa esse mundo. Pra gente fazer a relação de novo com Matrix, então essas primeiras pessoas são as pessoas que não querem sair da Matrix, que não querem ver a ilusão. Que por a ilusão ser cortável, elas preferem ficar lá. E as outras pessoas são as que veem, conseguem enxergar por trás da ilusão a realidade. E aí sente o desconforto com essa ilusão. E perseguem algo além. Umas são as pessoas que vão tomar a pílula para como se nada tivesse acontecido, e as outras vão ser as pessoas que vão tomar a difícil decisão de despertar e de ir além. E aí, sendo assim, não se sai da matéria impura, corrupta, e se vai até o ser imutável. Na verdade, nunca se sai de lugar nenhum. O que se faz, na verdade, é usando essa matéria impura, se escava a própria mente, a própria alma, e busca-se recobrar aquelas memórias que já estão dentro de todas as pessoas. Algumas pessoas será mais fácil e para outras mais difíceis. Por isso, o Platão lança a mão de uma ferramenta chamada dialética. E usando a dialética, você vai confrontar os dados empíricos, vai confrontar as definições dadas pela empiria, pelo mundo sensível, os objetos que são ocasionados pelas circunstâncias, e confrontando essas coisas, você vai lentamente caminhar num processo. Então existe uma ascensão dialética em direção a ideias mais puras. Não se sai da matéria e se encontra as ideias nelas. Elas estão lá por participação, por imitação, e o que a gente faz é usar elas, usar o reconhecimento que a gente tem delas, como forma de provocar na gente, instigar na gente essa rememoração de ideias que a gente já contemplou antes de viver, antes de beber do rio Léter. É por isso que a palavra grega para verdade vai ser aqui aletheia, que é o não esquecimento. Létes, o rio do esquecimento, vai ser negado pelo prefixo a, e aí a gente vai ter o não esquecimento, a relembrança. Essa é a verdade. É você deixar de esquecer, é você se lembrar. E você faz isso usando a dialética para confrontar os dados sensíveis. E aí você vai ter, então, dois tipos de conhecimento, que se dividem, mais uma vez, em outros dois. E esses tipos de conhecimento são a doxa e a episteme. O mais alto tipo de conhecimento, a episteme, é alcançado no fim do processo, se ele for bem sucedido. E o mais baixo, ele pode ser feito a partir do senso comum, ou ele pode ser até produto de algum tipo de estudo, mas a diferença entre os dois é que o primeiro, a episteme, ele é resultado de um longo processo de depuração, de purificação. Um longo processo de contemplar a empiria, contemplar as situações, contemplar os objetos e, a partir da reflexão, ver quais são as limitações deles e ver que existe algo além. Enquanto os primeiros podem até ser o início desse processo, mas não são um processo que foi continuado, incentivado por um grande diálogo, que ou o diálogo é feito com um mestre, com um igual, ou então ele é feito dentro de si, e isso é o pensamento, um diálogo da alma consigo mesmo. Dentro do conhecimento mais baixo, a doxa, a gente tem o primeiro de todos, que é a eikasia, é a imagem. É quando a gente aborda o mundo ao nosso redor a partir de reflexos. Então, para imaginar, é como se eu tivesse um preconceito. Então eu tenho preconceito com funkeiros. Fagner era um grande funkeiro, aí participava dos bailes do progresso,
Tinha... como é que era, Fagner? 5 minutinhos de alegria? Eu não lembro dessa expressão, não. Isso é do Maurício. Isso é do Maurício, do Maurício. E no Progresso também não tinha baile, não. O baile era no Free Hits, que era no centro da cidade. Atualmente é uma igreja mundial, Valdomiro Sotiel. Porra, excelente. Muito bom. Aí vamos supor, o Rodrigo fala, conheci esse cara, ele é um funkeiro. Aí eu tenho, por segunda mão, a opinião de que os funkeiros não prestam. Abordar o Fagner, eu abordo ele preso nesses reflexos, nessas imagens. É um conhecimento que é a imagem do objeto, não é o objeto em si. E esse é um conhecimento baixíssimo. Acima desse conhecimento, a gente tem a pistis. A pistis é quando eu olho o objeto em si. Só que mesmo ela é limitada. Por quê? Uma maçã diz muito sobre uma maçã, mas diz muito pouco sobre todas as maçãs. Eu posso saber muita coisa sobre as maçãs, mas eu não sei tudo sobre todas as maçãs olhando essa única maçã. E se eu olhar mais maçãs, ainda assim, as maçãs mudam de gosto, as maçãs amadurecem, ficam verdes, as influências das intempéries da natureza mudam como a maçã funciona, e não é estranho que você morda uma maçã e fique surpreendido ao descobrir que a textura dela é diferente ou que o gosto dela é diferente, porque os objetos mesmos, por mais que você olhe para eles, por mais que Isaac Newton mordesse a maçã para fazer um estudo sobre o gosto da maçã e não sobre a gravidade, ele não teria todas as ferramentas para conhecer a realidade em si da maçã, porque os próprios objetos do mundo sensível estão em transformação, mas isso já é melhor do que quando a gente trabalha apenas com imagens. Tem a dianoia. A dianoia é o conhecimento puro e abstrato, derivado da razão apenas. Então, um bom exemplo disso é a geometria de Euclides. Existem triângulos na natureza, existem sólidos geométricos na natureza, na empiria. A pirâmide é um desses. Por aproximação, os cálculos da geometria vão funcionar para os objetos sensíveis. Só que, na verdade, esses cálculos independem desses objetos. O que determina as propriedades do triângulo não é um triângulo desenhado que o homem viu. O que determina as propriedades do triângulo são os axiomas da geometria. É o fato de que a soma interna dos ângulos é 180 graus, que deriva de outra proposição, e a combinação das proposições vai levar a novos conhecimentos que vai te permitir, usando esse triângulo, calcular a área de um quadrado, usando esse triângulo, cálculo do raio de uma esfera. Esses objetos da matemática e da geometria, eles são puros, esses cálculos são puros. Então, eles são puramente racionais, eles não dependem do empírico, certo? Eles podem até ser aplicados. Então, todo conhecimento que consegue ser abstrativo, que consegue funcionar, existir, clamar verdades, independente da empiria, é um conhecimento do tipo dianoia. Ele vai ser um conhecimento melhor, certo? Justamente porque ele é independente. Mas não acaba tudo aí. Existe um último nível, uma intuição intelectual, que é quando você vai além de toda a empiria, da limitação do seu próprio ser humano, que não é capaz de, por exemplo, ver diversos espectros de luz, ouvir diversas frequências, por exemplo, que o seu cachorro é capaz de ouvir. Quando você supera esse longo processo dialético e tem uma intuição do que é mais verdadeiro, do que é mais justo, do que é mais belo, sendo uma criatura encarnada, sendo uma criatura de carne e osso, feita da própria matéria do mundo sensível, pelo menos no âmbito do seu corpo, você nunca vai conseguir ter uma contemplação absoluta dessas ideias em si. Mas quando você mais se aproxima delas, quando você tem uma intuição delas que te permite ver a falhabilidade, a limitação das instituições, das entidades, dos seres que estão diante de você, dos objetos que estão diante de você. Esse último nível de conhecimento, que vai ser o mais difícil, o mais raro, o mais complexo, e que muitas às vezes vai te incutir apenas uma humildade diante do grande mistério das coisas, esse último nível é a noesis. E aí a gente termina a teoria do conhecimento do Platão. E como vocês podem ver, o Platão desenhou aqui uma escadinha, que é o mesmo processo que você vê no mito da caverna. Você tem uma primeira etapa, que você está olhando as sombras, e aí você tem a eicasia. E aí você para de olhar para as sombras e você se solta das correntes e vai ver que tem um fogo e tem objetos que são passados diante do fogo. E ali você tem a pistis,
E aí você começa a sair da caverna e começa a, olhando o mundo ao redor, ver os objetos mais reais que inspiraram as manufaturas que eram passadas na frente do fogo para projetar sombras, e você vê as coisas ali, e agora você está entrando na dianoia, na noesis, e por fim, se você tivesse a capacidade, você olharia para o Sol e veria ali a origem de todas as coisas, reconheceria ali conhecimento último. Porém, como a gente sabe, existe uma limitação, existe um impeditivo, mas o que eu vim mostrar aqui é justamente que a teoria do conhecimento reflete esse processo de conhecer que está colocado no Platão. Um processo de etapas, de ascensão gradual. Não existe um rompimento que arranca direto da empiria essa intuição absoluta. Existe uma dialética, que é um método de atravessar, navegar essas águas turbulentas para chegar naquele mar plácido, onde você consegue contemplar as coisas com mais segurança e tranquilidade, certo? Restou para mim a missão de falar sobre o elemento prático que a gente poderia extrair, indo no mito da caverna e voltando na República como um todo, e tentar trazer alguns elementos para que a gente possa responder a essa questão da filosofia platônica, os elementos práticos a partir do mito da caverna. Provavelmente vocês notaram que apareceu tanto na fala do Pedro quanto na fala do Fagner o tema da razão, né? Os sentidos contra a razão. Os sentidos, ele me dão um tipo de conhecimento de um nível inferior, e a razão me permite ou me dá a capacidade de alcançar um conhecimento superior. Então isso, na filosofia prática, né, nesse elemento político e ético, esse tema vai aparecer também, na mesma medida, nessa oposição entre razão e sentido. Então eu vou tentar partir também desse princípio, desse pressuposto da razão, e tentar ver, a gente precisa saber uma coisa sobre a ética socrática / platônica, platônico-socrática, é que conhecimento, ele é identificado com a virtude. Então, para você ser virtuoso, para você ser ético, o conhecimento ele é vital. Tanto isso é verdade que os diálogos platônicos, todos eles versam, né, muitos deles versam sobre as virtudes, né? A amizade, a justiça, coragem. Então, cada um desses diálogos vai ter como característica, primeiro, tentar encontrar o conceito, né? Tentar conhecer o que é essa virtude chamada coragem, o que é essa virtude chamada amizade, o que é essa virtude chamada justiça. E a partir daí, tentar ser justo, ser amigo, ser corajoso. Então, essa relação entre conhecimento e virtude está estabelecida, e por isso que o mito da caverna também é importante do ponto de vista prático. Então, como que a gente poderia entender os passos do mito da caverna, tentando fazer uma leitura prática a partir deles? Aquela primeira parte que foi narrada pelo Fagner, os prisioneiros estão acorrentados olhando para as sombras, esse primeiro estágio, do ponto de vista prático, o primeiro estágio também é a prisão na parte, digamos, inferior da alma. Eu vou simplificar, não vou usar aqueles termos difíceis de concupiscível, e pelo básico é a parte desejante, né, são os desejos, é a parte dos sentimentos e é a parte da razão. Então essas são as três partes da alma, tal qual Platão identifica. E ele faz uma analogia com uma... Como é o nome, Pedro? Biga? Aquele negócio que é puxado por 2 cavalos. Sim, exatamente, biga. Né? Ele faz uma analogia com uma biga, ele fala a alma é como uma biga puxada por 2 cavalos. Não, você não precisa dizer biga puxada por 2 cavalos, porque uma biga é sempre puxada por 2 cavalos. Se fosse uma quadriga, ela seria puxada por 4 cavalos. Entendi. Sucessivamente, entendi. Então, porque eu não sei se nossos ouvintes sabem o que é uma biga. Então, eu falar que é uma prancha puxada por 2 cavalos. Então, a alma é isso. Essa prancha puxada por 2 cavalos. O primeiro cavalo é o do desejo, o outro cavalo é o dos sentimentos, e o homem que está em cima segurando e direcionando esses cavalos é a razão. Essa é a alma, de acordo com Platão. O que é, digamos assim, o desejado, o objetivo? Que a razão, que esse cavaleiro que está ali em cima, consiga controlar os 2 cavalos. Porque se você deixa os cavalos soltos, você não consegue direcionar para onde eles vão entrar em conflito, você não vai ter o controle sobre o destino. Então o objetivo central de uma ética, de uma política platônica, vai ser a razão entrar no controle dos desejos e das inclinações.
E que aqueles prisioneiros estavam, em que condição estavam aqueles prisioneiros quando estavam acorrentados? Presos aos sentidos. Então seria como se é o primeiro momento que o ser humano está preso a seus desejos. Ele não consegue mediar os seus desejos a partir da razão. Ele não consegue mediar os seus sentimentos a partir da razão. Elas determinam, elas o dominam. Então é um momento de... É como a gente citou, o homem da Matrix está vivendo no mundo normal, como nós estamos vivendo, e ele nunca se questionou se esse mundo é real. Ele nunca se colocou essa questão. Então ele está vivendo tal qual os outros, no caso da filosofia prática, tal qual os outros animais. Como é que os animais vivem? A partir de seus desejos, de seus impulsos, de seus instintos. Eles não fazem uso de uma razão refletida. Eles não colocam a razão como algo que é capaz de parar os desejos, parar os sentimentos e racionalizar eles. Então esse que é o primeiro momento que nós podemos fazer uma analogia, uma relação com esse momento da caverna que você está preso. Aquele momento de ascendência que o Pedro falou, né, da saída do mundo sensível, de busca de um conhecimento inteligível, esse momento é o momento onde o ser humano começa a perceber que a razão ela é capaz de controlar os desejos e os sentimentos. Então esse é o primeiro momento de descolamento dessa primeira, digamos assim, natureza do ser humano e de busca de uma segunda natureza, uma natureza que é fazer uso da razão e aí racionalizar esses desejos e sentimentos, controlar os dois cavalos. Esse eu acho que é um ponto interessante de se marcar. Muitas interpretações, eu já vi muitos professores comentando isso, que depois de que o homem sai, aí não sei se a gente falou aqui no programa, eu acho que não, depois que o prisioneiro sai e contempla o mundo, ele volta para contar para os outros prisioneiros, né, os seus antigos amigos, como é o mundo aqui fora. E ele não é bem recebido, eles acham que ele é louco. Alguém falou assim, alguém comentou que achariam que ele era louco. E vão rejeitar essa, digamos, a realidade, a verdade. A gente poderia se perguntar, né, mas por que ele tem que voltar? Isso é outro tema fundamental na ética e na política platônica. É que a felicidade mesma, ela só pode ser alcançada em conjunto. Então a felicidade não é a felicidade do Pedro, do Fagner ou do Rodrigo. É a felicidade da polis. No caso aqui é a felicidade do não precisa copiar. E então nós precisamos criar uma dinâmica onde o não precisa copiar está feliz. E não individualmente eu ou o Pedro estamos felizes. Então Platão vai montar na República um modelo educacional todo direcionado a tentar cultivar a alma dos indivíduos. Essas três partes, cultivar os desejos, cultivar os sentimentos e cultivar a razão. De modo que os indivíduos, com as suas diferenças, possam desenvolver três virtudes. No caso dos desejos, a virtude da moderação, que é justamente a capacidade de controlar os seus desejos. No caso dos sentimentos, a coragem, que seria para ele o sentimento mais importante, por exemplo, para os guerreiros, para defender a sua pátria, né? Diante da morte, eles vão ter que defender a pátria, então eles precisam ter coragem como sentimento fundamental. E do ponto de vista da razão, o conhecimento, a sabedoria, seria a terceira virtude. E a partir daí, já que este homem alcançou o mais alto nível, saiu da caverna, encontrou o conhecimento da verdade, existe uma necessidade quase que moral, necessidade moral e política, que ele retorne para levar esse conhecimento àquele que não tem. Na República acontece exatamente a mesma coisa quando Platão fala do rei filósofo. O rei filósofo, o que seria a felicidade individual para ele? Ficar apenas contemplando o conhecimento puro. Não era governar. Governar é algo menor para ele. No entanto, a polis precisa que o governante seja alguém que desenvolveu a sabedoria em seu nível máximo. Porque é a partir desse governante que vai se organizar toda a sociedade. Então, existe um caráter ético, político e moral nesse prisioneiro que conseguiu contemplar, e agora ele precisa fazer esse papel social de voltar e puxar, digamos assim, a sociedade para a sabedoria. O texto traz uma reflexão vinculando aí os momentos que a gente está vivendo. Fica obrigado a se trancar dentro de casa e que ele parece que vincula isso com ficar trancado dentro de uma caverna, e que a gente não deveria se limitar à quantidade de conhecimento que é oferecido para a gente nesse momento, e sim buscar mais fora dessa situação, não ficar limitado às coisas que acontecem dentro da sua casa ou na realidade que você está vivendo agora, e não considerar que essa é a única realidade possível, mas que é uma realidade passageira e que vai daqui a pouco acabar, e que a gente deveria sempre lembrar-se disso, que essa é só a fase que a gente está passando, que essa é só
a caverna da vez, a caverna do ano que a gente está entrando, que não necessariamente é a única coisa que existe no mundo, que não é a condição natural do mundo e que não vai ficar assim para sempre. Gente, antes de encerrar, podem olhar o Mito da Caverna. Só que o Mito da Caverna tem poucas páginas, e se terminando esse programa você procurar essas páginas na internet e ler e entender, você vai estar dando aí um segundo passo na filosofia, que é já conseguir pegar um pedacinho do Platão e ler com os próprios olhos. Se não me engano, o livro 7, né? É o livro 7 mesmo. E ele acho que não dá 2 páginas. Não dá 2 páginas. Filmes, então, pra gente encerrar, recomendações que venham do coração. A primeira de todas, a grande recomendação que vai ser sempre feita quando o assunto for Mito da Caverna, Matrix, né? Que a gente até colocou dentro do programa. Mas o que mais vocês têm aí? Tem aquela série, Black Mirror. Tem vários episódios ali que tem referências a dimensões paralelas ou consciências em lugares que elas não acreditam que estão. A série toda é muito boa, vale a pena ver todos os episódios. Show de Truman. É um filme também... É maravilhoso, gente. Muito... Show de Truman. Vão assistir achando que é uma comédia simples do Jim Carrey. E maravilha, né? Tem um exemplo também bom pra vocês entenderem. É uma pessoa presa num genjutsu no Naruto, né? É exatamente isso. Ela tá presa no universo de ilusão. Exatamente. O cara vive 1000 anos de dor dentro do genjutsu do Itachi. Exatamente. Mas é assim. A mente dele é destruída. Nada aconteceu na realidade. Só na mente dele. O mundo sensível é o grande genjutsu do Madara. E o Platão é o Naruto. Essa é a mensagem final desse programa pra vocês. E assim sendo, vou me despedir aqui mais uma vez. Um abraço, Fagner. Valeu, um abraço. Falou, Rodrigo. Até mais, Pedrão. A gente se vê então semana que vem para mais um episódio de Não Precisa Copiar. Abraço, alunos. Adeus. Valeu, tchau, tchau.